Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. O ano é 1858, estamos no periódico de março. Essa é a parte 3 do periódico de março. Iremos ver hoje dois artigos: utilidade de certas evocações particulares e palestras familiares de além-túmulo, o assassino Lemer. Então vamos ver esses dois artigos hoje. Vamos fazer os apontamentos caso seja necessário e vamos já iniciando a nossa leitura para ver o que nos traz esses artigos de hoje da Revista Espírita, do periódico de março. Então, utilidade de certas evocações particulares. As comunicações que se obtêm de espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensino que contêm. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, melhor que outros, nos iniciar em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de ordens menos elevadas sejam sem utilidade. Longe disso. O observador colhe nelas diversos ensinos. Para conhecer os costumes de um povo é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto por uma face, conhecê-lo-ia mal. A história de um povo não é a história dos reis e das sumidades sociais. Para o julgar, é preciso vê-lo em sua vida íntima, nos seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que ficamos espantados pela distância que nos separa. É uma distância abismal, né? Não tem como distinguir a certa evolução de certos espíritos para nós aqui ainda na Terra, né? Mas é muito grande a diferença. Espíritos mais burgueses permitem-nos a expressão, como se fosse a classe média, né? Na escala espírita. Tornam mais palpáveis as condições de sua nova existência. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, pois nos toca mais de perto. Aprendendo com eles mesmos no que se tornaram, o que pensam, o que experimentam as pessoas de todas as condições e de todos os caracteres, tanto os homens de bem como os viciosos, tanto os grandes quanto os pequenos, os felizes como os infelizes do século, numa palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real nos é conhecida, como suas virtudes e seus caprichos, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e colhemos um ensino moral tanto mais proveitoso quanto mais íntimas as relações entre eles e nós. Pomo-nos mais facilmente no lugar daquele que foi igual a nós do que no daqueles que vemos apenas através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria nos ensinam os espíritos superiores. Aliás, no estudo de uma ciência nada há de inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo num fenômeno simplíssimo. Tais comunicações têm outra vantagem, a de constatar a identidade dos espíritos de modo mais preciso. Quando um espírito nos diz que foi Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra, porque ele não traz carteira de identidade. Podemos ver em suas palavras se desmente ou não a origem que ele se atribui. Julgamo-lo espírito elevado, eis tudo. Se realmente foi Sócrates ou Platão, pouco importa. Mas quando o espírito de nossos parentes,
de nossos amigos ou daqueles que conhecemos se nos manifesta, ocorrem mil e uma circunstâncias de detalhes íntimos, nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida, adquirindo de certo modo a prova material. Pensamos, pois, que nos agradecerão se fizermos, de vez em quando, algumas dessas evocações íntimas. É o romance dos costumes da vida espírita sem a ficção. Quer dizer, como fosse a vida como ela é. Quer dizer, você evocar um espírito elevado, ele vai dizer que é. Apesar do linguajar tudo, mas não tem como ter a comprovação. Agora, quando é uma pessoa familiar que desencarnou, nós conseguimos perceber pelo trejeito do conteúdo que está falando ou escrevendo, né? Certas nuances, tem alguns vícios de linguagem, então é mais fácil de perceber. Se for através da psicofonia, o tom de voz característico, né? Alguns trazem até o sotaque na hora de se manifestar pela psicofonia, através do médium, então fica mais fácil de identificar que realmente aquele espírito foi aquela pessoa. Então vamos aqui para a evocação através desse tópico, palestras familiares de além-túmulo. Então vamos falar aqui sobre o assassino Lemer. Tem uma nota de rodapé dizendo: essa comunicação foi transcrita na obra de Kardec, O Céu e o Inferno. É a segunda do capítulo 6, Criminosos Arrependidos, mas aparece ali muito reduzida, nota do tradutor. Então vamos aqui para o início, né, desse tópico, o assassino Lemer, condenado à pena máxima pelo Tribunal de Aisne, aqui está a nota de rodapé, Tribunal de Juízes Superiores do Departamento de Aisne, no norte da França. Foi executado a 31 de dezembro de 1857 e foi evocado a 29 de janeiro de 1858. Quer dizer, praticamente um mês depois. Então aqui, primeira pergunta, depois a resposta, né? Então, pergunta: peço a Deus Todo-Poderoso permitir que o assassino Lemer, executado em 31 de dezembro de 1857, venha até nós. E a resposta: eis-me aqui. Como pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? Raquel o disse. Então, na outra nota de rodapé: tendo sido evocada alguns dias antes pelo mesmo médium, a senhorita Raquel apresentou-se instantaneamente. A respeito, foram-lhe feitas as seguintes perguntas: Como é que veio tão prontamente no mesmo instante que foi evocada? Dir-se-ia que já estava pronta? Quando a irmã, a médium, nos chama, vimos imediatamente a resposta da espírito Raquel, né? Tem, pois, muita simpatia pela senhorita Irmance. Há um laço entre ela e nós. Ela vinha a nós vamos a ela. Não há, entretanto, semelhança no caráter de ambas. Então, como a simpatia? Jamais ela deixou inteiramente o mundo dos espíritos. Quer dizer, uma médium que ficava entre os dois planos, né? Pelo que dá para entender aqui, nesse diálogo, que ela convivia tanto aqui como com os encarnados, mas também muito em contato com os espíritos. Continuando aqui da evocação do assassino Lemer, né? Que sentimento experimenta em nossa presença? De vergonha, respondeu ele. Como é que uma jovem, mansa como um cordeiro, pode servir de intermediário a um ser sanguinário como tu? Deus o permite. Conservaste todo o conhecimento até o último instante? Sim, respondeu ele, bem prontamente. Imediatamente após a tua execução, tiveste consciência de tua nova existência? É a resposta do assassino aqui, né, do espírito. Eu estava mergulhada numa perturbação imensa,
da qual ainda não saí. Senti uma grande dor, parece que meu coração a sentiu. Vi qualquer coisa rolar ao pé do cadafalso. Vi o sangue correr e minha dor tornou-se mais pungente. É uma dor puramente física, semelhante à causada por uma ferida grave, como por exemplo a amputação de um membro? E a resposta do espírito: não. Imagina um remorso, uma grande dor moral. É onde mais dói no espírito, né? É o remorso pelos erros cometidos. Quando começaste a sentir essa dor? Desde que fiquei livre do corpo físico, né? A dor física causada pelo suplício foi sentida pelo corpo ou pelo espírito? E a resposta do assassino: a dor moral estava em meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas separado, o espírito ainda ressentia. Quer dizer, um espírito, numa morte muito violenta, através de execução, o espírito ainda sente como se tivesse ainda o corpo físico. Viste teu corpo mutilado? E a resposta dele: vi algo informe que me parecia ter deixado, entretanto, sentia-me inteiro. Eu era eu mesmo. Que impressão te causou essa visão? No caso, a visão de ter sido executado. Sentia demais a minha dor, perdia-me nela. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes após a decapitação e que o supliciado, tem consciência de suas ideias? E a resposta: o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o apertam os laços da matéria, menos pronta é a separação. Talvez uma morte violenta, né? Como foi. Claro que no momento da decapitação, bem provável que ele já não estivesse mais ligado ao corpo, mas ele sentiu. Né? Quanto tempo dura? Mais ou menos, a resposta. E aí tá aqui a nota de rodapé. Vide a resposta precedente. A resposta precedente é anterior, né? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais apertam os laços da matéria, menos pronta é a separação. Quanto muito apegado, ele sente as dores ainda. Por isso que o apego. O espírito mais evoluído ele não vai sentir. Ele já é separado antes. Disse que tem sido notado no rosto de certos supliciados uma expressão de cólera e movimentos, como se ele quisesse falar. É o efeito de uma contração nervosa ou nisso participa a vontade? E a resposta dele é a vontade, porque o espírito ainda não se havia retirado. Qual o primeiro sentimento que experimentaste ao entrar na nova existência? E a resposta do espírito aqui: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Quer dizer, ele não sabia, né? Agora, naquele momento que ele sabia que estava morto, as dores eram mais fortes ali no espírito, o remorso, e constantes, né? Aquela lembrança ali dos erros cometidos. Tu te encontraste com os teus cúmplices executados ao mesmo tempo, quer dizer, não foi executado sozinho, né? Por infelicidade nossa. Vermos-nos é um suplício contínuo. Cada um reprova ao outro o seu crime. Encontras as tuas vítimas? Eu as vejo, são felizes. Seu olhar me persegue. Sinto que penetra até o fundo do meu ser. Em vão procuro fugir. Muitas delas têm piedade, né? Outras ainda, claro, irão se tornar algozes desses que foram executados, porque eu sei aquele sentimento de vingança, né? Algumas não, porque já são talvez mais evoluídas, mas como se dizem que são felizes, porque entenderam a situação desses irmãos, né? Tem compaixão deles, misericórdia, mas esse olhar de compaixão é como aí onde dói mais para eles. Que sentimento experimentas à sua vista? Vergonha e remorso. Eu as levei com
minhas próprias mãos e ainda as odeio. Que sentimento elas experimentam quando te veem? De piedade. Você vê que ele ainda tem ódio das suas vítimas, mas as vítimas têm piedade, compaixão do estado dele. Veja que são espíritos mais elevados. Tem ódio e desejo de vingança? Não. Seus votos atraem para mim a expiação. Não podeis avaliar que horrível suplício é tudo dever àquele a quem se odeia. Quer dizer, tem que pagar pelo erro cometido para quem você não gosta. Aquele que ele ainda declara seu inimigo. Lamentas a vida terrena? Só lamento os meus crimes. Se o acontecido ainda dependesse de mim, eu não sucumbiria mais. Aí ele já vê a situação, né? Por esse ângulo que, se ele soubesse, ele não cometeria os erros para estar sofrendo nessa situação. Mas como vem o véu do esquecimento, acaba praticando, né? Como foste conduzida à vida criminosa que levaste? Escuta, eu me julgava forte, escolhi uma rude prova e cedi às tentações do mal. No planejamento reencarnatório, nós escolhemos nossas provas. Só que como vem o véu do esquecimento, nós acabamos esquecendo, sucumbimos às tentações, e aí, como ele diz aqui, ele se julgava forte, que talvez conseguiria vencer aquilo que ele pediu como expiação, mas não resistiu e acabou caindo de novo. A tendência para o crime estava em tua natureza ou foste arrastado pelo meio em que viveste? A tendência para o crime estava em minha natureza, porque eu era apenas um espírito inferior. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que as minhas forças. Quer dizer, se ele pedisse pelo menos a vencer uma das provas, ele pediu a prova mais difícil, que ele acabou sucumbindo. Então aí por isso veio o remorso. Se ele pede alguma prova por um defeito que ele ainda consegue vencer, ele não se tira dessa forma, mas ele pediu aquele que ele mais tem trabalho para conseguir vencer. E chegou aqui, ele não resistiu e sucumbiu. Se tivesses recebido bons princípios de educação, poderias desviar-te da vida do crime? Sim, mas eu escolhi a posição em que nasci. Poderia ter nascido numa família abastada, rica, com boa educação, mas como ele acabou dizendo ali, era uma tendência que estava dentro dele, do espírito. Ele acabou trazendo aquela tendência. Uma hora iria aflorar, como disse aqui. E ele ainda escolheu a posição que ele nasceu. Então, ele nasceu num meio complicado, uma família desestruturada, podia ter visto muita criminalidade, más companhias, então tudo ajudou para ele acabar falindo, né? Sucumbindo ao erro. Terias podido agir como um homem de bem, como um homem fraco, tanto incapaz para o bem quanto para o mal. Eu podia analisar o mal em minha natureza durante a existência, mas não podia me elevar até praticar o bem. Quando vivo, acreditavas em Deus? Não. Aí que é o pior, né? Não teve contato com religião nenhuma. Disse que te arrependeste no momento de morrer. É verdade? Acreditei num Deus vingador e temi a sua justiça. É aquela máxima do céu e inferno, né? Então ele achava que estava relegado ao inferno para sempre. Aquele Deus vingativo ainda do Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Agora é mais sincero o teu arrependimento? Ah, veja aquilo que fiz. Que pensas agora de Deus? Eu o sinto e não o compreendo. Nós o sentimos porque nós somos uma centelha divina. Fomos criados por Deus simples e ignorante. Então temos essa consciência, ele está na nossa consciência. Mas ele não compreende, assim como muitos ainda, né? Por isso Jesus falou, perdoai-os, Pai, porque eles ainda não sabem o que fazem. Acha justos o castigo que te foi infligido na terra? Sim. Esperas obter o perdão de teus crimes? Não sei. Como pensas resgatar os crimes? Por novas provas,
mas me parece que a eternidade está entre mim e eles. Entre mim e elas, quer dizer, as vítimas, né? Como poderás espiar numa nova existência as fotos anteriores, se não te lembrares delas? Terei a sua intuição. Essas provas serão cumpridas na Terra ou em outro mundo? Não sei. Com certeza aqui na Terra, né? Ele não tem essa consciência. Onde te achas agora? Em meu sofrimento. Pergunto em que lugar te achas agora? Perto de Hermance. Quer dizer, perto da médium. Estás reencarnado ou errante? Errante. Se estivesse reencarnado, teria esperança. Já disse. Parece-me que a eternidade está entre mim e a expiação. Desde que estás aqui, se te pudéssemos ver, qual seria a tua forma? Sob a minha forma corporal, com a cabeça separada do tronco. Quer dizer, ele acha, né, como foi decapitado, que estaria o corpo inteiro e tem uma imagem que está no livro Os Mensageiros, que é de uma pintura que está no Louvre, que André Luiz comenta, que é de Saint-Denis. É um santo católico que ele foi decapitado e ele segurava a sua cabeça e mesmo assim morto, né? Depois de decapitado, ele caminhou segurando a própria cabeça. Então é uma imagem muito forte. E é o que lembra o relato aqui do espírito. Porque ele acha que ele está decapitado, que a cabeça está fora do corpo, né? Com a cabeça separada do tronco. Mas ele não tem esse entendimento ainda. Pode nos aparecer? Não, deixa-me. Quer dizer, para ele é terrível. Achar que os outros vão ver o decapitado é uma vergonha para ele. Pode nos dizer como te evadiste da prisão de Montdidier? Não sei mais. Meu sofrimento é tão grande que só me resta a lembrança do crime. Deixa-me. Poderíamos dar algum alívio aos teus sofrimentos? Fazei votos para que chegue a expiação. Então ele vai sofrer por muito tempo, né? Ali o remorso, né? Até porque, como diz ali, não tinha coletado nenhum mês da execução dele. De 31 de dezembro para 29 de janeiro, iria completar um mês. Era 29 dias da sua execução. Ele foi evocado. A médium Hermance Dufour acabou, né, dando ali a psicografia para que ele se comunicasse, mas ali vem todo o sofrimento dele. Então, muitos espíritos ainda não têm a consciência disso, né? Então, ele sabe que ele desencarnou de uma morte muito violenta, ele que pediu por aquela prova, sucumbiu, não conseguiu vencer, então ele acha que está numa expiação eterna. Vai sempre vivenciar, rever aqueles fatos, as suas vítimas, o fato delas terem piedade, compaixão e misericórdia por ele, é um tormento terrível para o assassino aqui, Lemer, né? Como está dizendo nesse artigo, até que ele acha que está num inferno, né? Espiando para sempre aquele mesmo erro. Vai chegar um momento que as orações chegarão até ele mesmo vai pedir ajuda. O tempo cabe a cada espírito, não há uma regra. Pode ser longo, pode ser curto. O umbral não é um local, né? É a situação que o espírito se encontra e acaba juntando outros com o mesmo pensamento nessa região de sofrimento, então aquilo ali é um tormento para esse espírito. Até que chega o momento de ele pedir a súplica ao Pai e espíritos possam ajudá-lo para que seja resgatado. O que nós podemos fazer tanto por esses espíritos, né, nessa situação que não recebem orações, nem mesmo de seus familiares, é a prece, que alivia, que ameniza suas dores, que ele possam abrir a consciência, para não cometer os mesmos erros em uma nova existência.
Então esses foram os artigos que vimos hoje, na parte 3 do periódico de março de 1858. E nosso próximo vídeo, que será a parte 4 do periódico de março, iremos ver mais uma comunicação, a Rainha de Aoude e o Dr. Xavier, diversas questões psicofisiológicas. Então esses são os 2 tópicos que iremos ver em nosso próximo vídeo. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade, que se for da vontade do Pai, dos benfeitores espirituais, de Emmanuel, nosso patrono do estudo, possa nos amparar, nos auxiliar para fazermos mais um vídeo referente ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.